sim, pega, mas vamos encher os de asteriscos aí. Pode pegar vírus, já pegou diversas vezes na história, provavelmente pegará no futuro também. Especialmente porque, se você for parar para pensar, Linux ele é utilizado com muita frequência em locais de missão crítica, em servidores, onde está sentado um monte de dados e tal, assim. Então pense da seguinte forma, se eu sou um cracker do mal aí, que eu quero pegar a sua conta bancária, eu posso ou hackear o seu computador, ou poderia, sei lá, hackear o computador do banco e ter acesso a todas as contas de uma vez só, que está no servidor. Então, assim, tem várias coisas a se considerar. Por que geralmente você vai atacar o cara doméstico? Porque esse cara doméstico ele pode ter várias falhas de segurança no computador dele, ele não tem conhecimento técnico para se proteger, e o servidor lá do banco muito provavelmente é cuidado por profissionais que tiveram o devido cuidado de fechar as portas, além de utilizar um sistema que escala permissões de usuário como o Linux, diferente do Windows. Mas sim, pode pegar vírus, teve ransomware já no passado aí, que encriptou dado de uma galera, mas toda vez que você vai analisar falhas de segurança nesse sentido, de vírus e coisas assim, geralmente é por uma ação deliberada do usuário ou uma falta de cuidado de configuração de permissões. Você tem que rodar o negócio como root, por exemplo, que é o usuário administrador, né, do Linux. Você precisa... sei lá, não está com o firewall funcionando, coisas do tipo, assim. Enquanto que no Windows, muitas vezes você pega, às vezes não são nem exatamente vírus, são só umas coisas chatas, tipo umas toolbar, assim, só de respirar na internet, né? Acontece muito, assim, eu vejo porque eu tiro o toolbar do computador da minha sogra todo final de semana, praticamente. Mas em relação ao macOS, também tem vírus para macOS, tem vírus para todos os sistemas. Mas definitivamente o Linux o Windows é mais suscetível por algumas razões. Primeiro, ele é um sistema muito popular, logo ele é bastante visado. Isso também faz com que as pessoas, os mal intencionados aí, desenvolvam mais vírus para a plataforma. Porém, esse não é o fator super determinante para ele pegar ou não o vírus. É mais a questão de como o Windows funciona. Geralmente você está utilizando o Windows com o usuário administrador por padrão. E a prova disso é que quando você vai instalar um programa, geralmente o que acontece? Você dá 2 cliques e aparece uma janelinha perguntando se você quer executar o trem aqui, sim ou não. E aí é só você dar um sim. É muito fácil você criar uma rotina ali no programa que ignore essa janela e aceite já diretamente esse tipo de coisa instalando o negócio no seu sistema. No Linux você nunca vai instalar nada sem permissão do usuário. Muito difícil que isso aconteça. E mesmo que você dê permissão, dependendo do tipo do aplicativo, como os App Image, por exemplo, que são um formato específico que contém todo o aplicativo dentro de um pacote, é bem parecido com os DMG do macOS, assim, você pode executar sem senha de root, ele vai ter jurisdição somente dentro da sua pasta home, que é a pasta do usuário, não do restante do sistema. As coisas são melhor isoladas, eu diria. Tipo assim, você que usa o Windows aí, experimenta entrar dentro do disco C, por exemplo, e criar uma pasta lá, criar um arquivo .bat, você cria. Agora experimenta aí na raiz do Linux, lá no barra, e tentar criar uma pasta, você nem cria uma pasta lá. Ele é bloqueado por padrão por conta desse sistema de permissões. Inclusive, essa é uma dica boa para quem usa o Windows. Use o Windows com o modo administrador como secundário. Você instala, cria um novo usuário comum e usa o Windows nesse usuário. Quando você precisa instalar algum programa, daí ele vai abrir a janela e você se loga como ADM, instala o programa para todos os usuários, ou pelo menos para o usuário que você está, e assim você já fica um pouquinho mais seguro também. O que eu falei a respeito da quantidade de Windows que tem por ali e ajudar a ser mais visado é verdade, mas como eu disse, não é o fator determinante. Prova disso é que você tem muito mais Android, hoje em dia, que é um Linux, modificado ali, tá um pouco diferente do que você vê nos desktops, e você também tem um monte de vírus que tem para Linux, para Android nesse caso, mas curiosamente, perto da quantidade, proporcionalmente, dada a quantidade que noticiam por aí, raramente você vê alguém tendo problema. Muito problema, assim, com Android. É meio incomum, você tem celular lento por outros motivos, às vezes o cara instala aplicativo que tem um monte de anúncio ou algo assim. E isso também tem a ver pela questão de você instalar os aplicativos de um repositório mais confiável.
Por mais que o Android seja tão popular e tão visado, você geralmente baixa os aplicativos da Google Play. E mesmo que a Google dê umas mancadas lá, de forma geral é muito mais seguro você baixar os aplicativos dali. Você pode ver que quem se infectou no Android geralmente foi lá catar um APK, um hack de um jogo, um negócio assim, por fora e tal. E do mesmo jeito acontece com o Windows. Hoje em dia a Microsoft tem a Windows Store para você ir lá e baixar os aplicativos, que seria o local confiável, né, para você baixar as coisas. Só que, além das pessoas não terem essa cultura, ainda não tem tantos aplicativos quanto a galera gostaria lá. E o comportamento padrão criado ao longo dos anos é você cair na internet catando o Exe para instalar. E é bem assim que você acaba se ferrando eventualmente. No Linux, dificilmente você instala algo de fora do repositório padrão ou de um repositório de um desenvolvedor que é confiável, do desenvolvedor do próprio aplicativo ou algo assim. Essa lógica de não instalar aplicativos de fora do repositório, ela pode ser útil no mundo Linux também. Se você for instalar um Deb que você não viu de onde veio, o Deb é tipo um Exe, né, para quem não conhece, no mundo Ubuntu, Debian, Mint e tal. Ou se você instalar um RPM, que é o equivalente no mundo Fedora, OpenSUSE, que são outras distribuições, você também, teoricamente, está suscetível a certos riscos que você não teria se você só abrisse a loja de aplicativos na sua distribuição e instalasse os aplicativos de lá, igualzinho você faz com o Android.